Hebreus 8,13 diz assim: dizendo novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado e envelhece perto está de desaparecer. É uma nova aliança porque a outra foi quebrada. Não. Aqui o que está sendo abrogado na Epístola aos Hebreus são as leis referentes aos sacrifícios. Em Hebreus 9:8 diz assim: e dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto, enquanto subsiste a primeira tenda, que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto, sendo somente no tocante a comidas e bebidas e várias abluções, umas ordenanças da carne, impostas até um tempo de reforma. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo? E por isto é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna, que é o que? A vida eterna. O que a maioria das pessoas tem que entender é que a lei não está sendo anulada. Aqui é um contexto do sacerdócio levítico e do sistema sacrificial, tá? Tem até os manuscritos do Mar Morto, né, que diz: o povo de Curã esperava a vinda de um Messias que lhes traria expiação por seus pecados. Em um dos manuscritos de Curã, o documento de Damasco consta que as leis ali contidas seriam válidas até o advento do Messias. Este traria para os membros da seita uma expiação superior àquela que poderia ser obtida através de oferendas de alimentos ou oferendas por pecado. Tá? Para vocês verem que não é uma invenção romana do Novo Testamento querendo anular o judaísmo, não tem nada a ver. Isso aqui é um pensamento judaico. A construção do Novo Testamento é completamente judaica. É porque o judaísmo ortodoxo ele é um lado do judaísmo, ele não representa todo o judaísmo. É isso que as pessoas precisam entender. Correto? E você vê que nos outros vídeos que eu trouxe, para vocês verem, os próprios judeus tinham plena consciência que aquilo ali não justificava em nada. Os sacrifícios eram feitos apenas para combater o politeísmo da época e também os vícios do mundo antigo. Não tinham necessidade. Correto? Depois isso daqui vai ficar mais claro. Eu vou comprovar para vocês com documentos que toda essa ideia de Messias sacerdotal, de um Messias celeste que viria trazer coisas superiores ao sacerdócio levítico, ela é judaica. Tá? Vou comprovar com documentos, coisas que tanto a religião cristã quanto a religião judaica não mostram. Tá? Vocês vão ver aqui. Voltando ao Tanar, a Bíblia hebraica, Jeremias 31. Nova aliança, por quê? Com quem seria? Casa de Israel, 10 tribos, e casa de Judá, 2 tribos. O verso 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, ou seja, era um pouco diferente. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, no que seria diferente essa aliança? Vamos lá. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, a lei, ela ia estar dentro do coração da pessoa, deles, tá? Ou seja, ia dar uma certa facilidade para eles obedecerem. Correto? Então não era o fim da lei. Ele fala, porém a minha lei no seu interior.
ao verso 34, e não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aqui, pessoal, eu vou mostrar duas formas de visão, tá? A futura, que os próprios judeus e cristãos jogam, e também as coisas que aconteceram no passado. É importante você trabalhar com a datação do escritor. Jeremias ele é um profeta no período do exílio. Essas coisas aqui ele está falando de retorno de exílio. O que aconteceu no retorno do exílio babilônico? A gente vai estudar isso aqui agora.